Para você explicar para o seu cliente o que é a Fiduc e os serviços que a gente presta, é fundamental que você conheça de onde a gente veio. Qual foi o modelo que nos inspirou? Bom, a gente foi inspirado por uma empresa de Londres, na Inglaterra, chamada St. James's Place. Essa empresa, que foi fundada pelo seu Rothschild, uma das famílias mais ricas e tradicionais do mundo, tem aproximadamente 25 anos. E lá, o que eles fazem é exatamente o que a gente trouxe para cá. A gente trouxe a comunidade de planejadores financeiros, igualzinho eles têm lá. E além disso, eles também são uma gestora e fazem a gestão dos investimentos dos clientes desses planejadores. Esse modelo deu tão certo por lá e foi tão revolucionário que hoje a St. James's Place é a maior empresa de planejamento financeiro da Inglaterra e tem centenas de bilhões de libras sob gestão. É essa transformação que a gente está trazendo aqui para o Brasil e você é parte dela. Para a gente, o que verdadeiramente aproxima o cliente dos seus objetivos de vida são dois grandes pilares. O primeiro pilar é você, o planejador financeiro, que é responsável por estar próximo do cliente e sempre apoiando esse cliente nas decisões financeiras que ele vai tomar ao longo da vida. O segundo pilar é cuidar do patrimônio do cliente, aquele que ele construiu ao longo da vida, inclusive com a sua ajuda, por meio de uma solução de investimentos na qual os recursos são investidos pensando nos objetivos de cada cliente, não com foco na venda de produtos. Quem cuida da parte mais técnica e complicada de tudo isso é o nosso comitê de investimentos, no qual as decisões de alocação são tomadas de forma absolutamente profissional. Vamos falar um pouco mais sobre esses dois pilares. Você, o planejador financeiro, é o profissional que trabalha para o cliente e se tem como foco essa relação, ficar ao lado dele e dar o suporte nas decisões financeiras que ele vai tomar na vida. Sempre que um cliente tem um planejador ao lado, ele vai contar com esse suporte financeiro para um monte de coisas, como por exemplo o planejamento mesmo das suas finanças, a gestão de riscos, o planejamento sucessório, educação financeira para ele e para a família, planejamento tributário e também vai ter acesso, claro, a uma verdadeira solução para os seus investimentos. Você é o responsável por ficar próximo do cliente. Essa é a sua função. A solução de investimentos que a gente entrega é formada por uma estrutura que conta com grandes parceiros que garantem, primeiro, a máxima proteção e também o completo alinhamento de interesses na gestão do dinheiro. Agora eu vou te explicar um pouco mais sobre esses parceiros. O primeiro deles é o Bradesco. É o Bradesco chamado BEM-DTVM, que é quem garante que o dinheiro dos clientes está super bem guardado. Afinal, ele está em um dos maiores bancos e custodiantes do Brasil. Com essa estrutura, os recursos dos clientes saem diretamente das suas contas correntes para os fundos de investimento, sem intermediários. E dos fundos, eles só podem voltar para as mesmas contas, aquelas que os clientes cadastraram quando baixaram o app e fizeram seus cadastros na Fiduc. Um outro parceiro que a gente tem é a Icatu. Ela é a seguradora responsável pelos planos de previdência e hoje ela é a maior seguradora independente do Brasil. Aliás, ela é maior do que a soma de todas as outras seguradoras independentes somadas. É referência no mercado. Por fim, um dos mais importantes parceiros que a gente tem é a Rio Bravo Investimentos. É ela que lidera o nosso comitê de investimentos. Isso quer dizer que você e os seus clientes têm o Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central e pai do Plano Real, o cara que acabou com a inflação, comandando uma equipe que é quem vai cuidar dos investimentos. Eles são responsáveis pelas decisões de alocação. Compra esse fundo, vende aquele, quais são as proporções e tudo isso, sempre completamente alinhados aos interesses do cliente. E isso não é porque eles são bonzinhos, não. É simples, as decisões que eles tomam, quaisquer decisões que sejam, não alteram em nada a remuneração de ninguém. Isso é alinhamento de interesses. Agora, para te explicar com mais detalhes como é feita a gestão desses investimentos e também para você poder explicar para os seus clientes, a gente desenvolveu um conceito chamado tripla filtragem Fiduc. Pense o seguinte, no topo do filtro
existem todos os investimentos, todos os tipos de investimento que existem por aí. Imagina, ações, CDBs, letras financeiras, ETFs, debêntures, entre um monte de outros. São dezenas, se não centenas de milhares de opções. Como é que alguém vai escolher isso? Quem que pode ser mais qualificado para fazer essas escolhas? Bom, o primeiro filtro que a gente tem são os melhores gestores de investimento do país, cada um dentro da sua especialidade. São eles que escolhem, entre todas essas opções, aquelas que fazem mais sentido para a montagem das suas carteiras. Esse é o primeiro grande filtro. Você já tem gestores profissionais, os melhores do Brasil, montando os seus próprios fundos. O segundo filtro é feito pela Rio Bravo Investimentos e a equipe do Gustavo Franco. Eles são responsáveis por escolher quais gestores e quais fundos desses gestores serão usados para compor cada superfundo da Fiduc. Só para você ter uma ideia, existem mais de 700 gestores no país e alguns milhares de fundos. É difícil escolher também, né? Só uma equipe que tenha a mais alta preparação, com processos, experiência, metodologia, ia conseguir fazer escolhas tão complexas de forma realmente assertiva sobre como compor cada carteira de forma verdadeiramente profissional. Essa escolha reside sobre todas as opções de mercado e não sobre as que estão disponíveis em uma ou outra plataforma. Eles conseguem olhar o mercado todo, o que melhora ainda mais as alternativas. Aqui, a diferença do modelo transacional já fica clara, já que as escolhas são feitas por uma equipe especializada e, mais importante, com completo alinhamento de interesses e zero viés comercial. O terceiro filtro é feito pela própria Fiduc. O que a gente faz? A gente supervisiona todo esse processo e valida o alinhamento de interesses em cada uma das etapas anteriores. Assim, a gente garante que ao final do processo a gente tenha os superfundos da Fiduc, que são carteiras completas, diversificadas e com 100% dos rebates devolvidos para o cliente. Por que esse modelo é melhor? Bom, ao contrário do que a gente é levado a acreditar, ninguém tem bola de cristal. Ninguém sabe quais serão os melhores investimentos no futuro. A solução para esse dilema, então, é ter uma carteira realmente diversificada com as melhores opções do mercado. Quando você tem uma carteira verdadeiramente diversificada, alguns investimentos vão tender a ir bem em alguns momentos. Em outros momentos, outros instrumentos vão ser melhores. Isso vai reduzir aquela oscilação da carteira, aumentando as chances de retornos maiores ao longo do tempo. Existe uma representação gráfica muito interessante chamada tabela periódica dos investimentos, que, aliás, você encontra e usa no módulo de conversão. Ela mostra quais os retornos de cada classe de ativo, renda fixa, ações e por aí vai, ano após ano. E olhando a tabela, é muito fácil você entender quão imprevisível é o futuro e como olhar o passado recente não ajuda em nada nessas escolhas. O desempenho de uma classe de ativo em um ano não diz nada sobre o desempenho dela no ano seguinte. Boa parte dos investidores investe no que rendeu mais, mas quando você dá uma rápida olhada na tabela, você vai ver que essa estratégia faz os investidores perderem dinheiro. A única solução viável é ter uma carteira diversificada. Aliás, essa é a indicação de 10 entre 10 pessoas que realmente entendem de investimento. Na verdade, é o único almoço grátis nas finanças. E, aliás, quem disse isso não fui eu, não. Quem disse foi o Harry Markowitz. Ele é só o pai da teoria moderna de carteiras. Mas para fazer isso, a complexidade para a montagem dessa carteira é extremamente alta. E os ajustes nelas devem ser feitos de forma contínua. O modelo de investimentos fiduciários da Fiduc resolve essa questão, porque a gente não vende produtos, a gente tem uma solução de investimentos e nessa solução os gestores é que fazem o trabalho difícil. Além de fazer o trabalho difícil, eles é que entendem no negócio, então só coisas boas. É a mesma forma de investir que todos os multimilionários adotam. Como são então compostas as carteiras da Fiduc? Bom, hoje a gente tem 6 superfundos. 2 para Previdência e os outros 4
um para cada classe de ativo das principais que existem. Primeiro, superfundo de renda fixa. Ele tem dois grandes objetivos. Ele serve muito bem para aquele dinheiro que precisa de liquidez e que poderá ser usado em até 2 anos, aproximadamente, como a reserva de emergência, por exemplo, ou mesmo uma reserva para um compromisso, uma oportunidade que o seu cliente tenha. O outro objetivo desse superfundo é reduzir a volatilidade da carteira como um todo, já que no superfundo de renda fixa ela é muito baixa. Então, esse superfundo traz dentro dele previsibilidade, liquidez e redução da oscilação. Esses são os componentes que ele agrega na carteira do cliente. Depois, a gente tem o superfundo de multimercado. Esse superfundo é para aquele dinheiro que pode ficar um pouco mais de tempo. Ou seja, você tem que olhar para ele com um horizonte acima de 2 anos, preferencialmente acima de 3. Por causa da liberdade de ação que os gestores dessa classe de ativo têm, ele pode ter um desempenho muito interessante, independente do mercado. E isso dá uma importância muito grande para ele, em especial nos momentos em que o mercado não está lá essas coisas. Dessa forma, ele consegue agregar na carteira coisas como maiores expectativas de retorno do que a renda fixa, retornos que não dependem da direção do mercado. E isso cria o que a gente chama de correlação negativa, que é uma coisa vai para lá e a outra vem para cá. E isso é ótimo para também reduzir a volatilidade da carteira como um todo. Depois, a gente tem o superfundo de ações. Ele é focado na renda variável aqui no Brasil. É nele que a gente encontra as maiores expectativas de retorno. Agora, para isso, o seu cliente tem que dar tempo ao tempo para que as carteiras trabalhem. Então, esse dinheiro, a ideia é que ele tenha um prazo ali superior a 5 anos. Por fim, a gente tem o superfundo internacional, que também é uma ferramenta com altas expectativas de retorno, mas com um importante componente adicional. Ele amortece as oscilações do superfundo de ações, que é mais alta do que os outros, em especial nos momentos das maiores crises. Como que ele consegue fazer isso? Como ele é composto por ativos que também variam com relação ao dólar, o que acontece é que nos momentos de maior crise, em geral, a bolsa aqui cai, mas o dólar sobe. Então ele dá uma segurada e funciona muito bem como proteção. Nesse superfundo, a gente também indica que o horizonte de tempo seja superior a 5 anos. Tanto o superfundo de ações quanto o internacional agregam na carteira altas expectativas de retorno, mas com um aumento das oscilações. Esses 4 veículos, quando a gente utiliza de forma conjunta, formam uma carteira completa, uma solução de investimentos verdadeira, que, quando você atrela ao acompanhamento próximo, feito por você, representa a forma mais sofisticada de fazer gestão de patrimônio do mundo. Como eu falei, além disso, a Fiduc também tem 2 superfundos de previdência. E a gente, para isso, tem 3 focos principais. O primeiro deles é o incrível benefício fiscal, que é a possibilidade de pagar menos imposto de renda para clientes que tenham renda tributável, tipo funcionários públicos ou quem é contratado pela CLT. Para esses clientes, a possibilidade de redução é enorme, não deixe de utilizá-la. O segundo é que ela pode fazer parte de um planejamento sucessório. Por quê? Porque os recursos que estão em previdência não entram em inventário. Eles têm a liberação muito mais rápida e também permitem a livre escolha dos beneficiários por parte do titular do plano, desde que, claro, ele respeite os limites legais. O terceiro é a facilidade para a entrada e para a gestão desses recursos. Essa entrada pode se dar por meio de portabilidade, que é feita de forma totalmente eletrônica, e os aportes, que a partir daí podem ser feitos também por débito automático. E isso ajuda de forma importante na disciplina de poupar. São grandes benefícios na Previdência, né? A partir daí, a Fiduc consegue entregar 2 possibilidades de carteiras com todos esses benefícios. E são carteiras completas, porque elas têm dentro delas todas as classes de ativo que a gente falou mais para cima já reunidas, só que ajustadas para os diferentes perfis do investidor. Para quem quer ótimos retornos no longo prazo, mas não aceita muitas oscilações de curto prazo, a melhor opção é a previdência conservadora.
Já para quem quer o máximo de retorno no longo prazo e aceita algumas oscilações de curto prazo, o mais indicado é a previdência balanceada. Bom, agora você já conhece as soluções fornecidas pela Fiduc. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é fazer o cadastro no app. Você que já participou da reunião de boas-vindas, já fez o cadastro, já viu como é que é o processo para isso, até porque a melhor forma de conseguir explicar para alguém é fazer você mesmo. Então eu sei que você já está tranquilo nessa parte. Agora você precisa explicar para o seu cliente como é. O cadastro do cliente, depois que ele preencheu, leva um dia para a nossa equipe interna avaliar e em até 5 dias o Bradesco dá o ok. Afinal de contas, o Bradesco é o nosso administrador e custodiante e ele precisa estar de acordo. Claro, esses prazos não consideram eventuais correções se elas forem necessárias. Nos casos de portabilidade de previdência ou se o cliente quiser começar um novo plano, o seu mentor pode te ajudar no processo operacional. Ele é feito por meio da plataforma eBix da própria Icatu. Se você for corretor de seguros e já tem acesso a ela, não vai adiantar. Você tem que entrar com o login e senha fornecidos pela Fiduc, porque as nossas previdências são exclusivas. Importante reforçar também que depois que o seu cliente assina eletronicamente a portabilidade e a proposta, o prazo para que o processo seja concluído leva aí em torno de 15 dias. Bom, agora você já sabe o passo a passo da solução Fiduc. Mas para que o seu negócio se desenvolva, você precisa trazer seus primeiros clientes. É ali que tudo começa. Então, fale com as pessoas. Mostre os diferenciais que você viu nesse vídeo. Passe pelos processos simples operacionais, como o cadastro. E lembre-se, em caso de dúvidas, busque o seu mentor. Ele vai te ajudar nesse processo. Bons negócios!